Caríssimos e caríssimas, bem-vindos, bem-vindas. Esse quer ser um vídeo bastante resumido, bastante sintético, que vai apresentar a nossa discussão para os próximos encontros. Nós vamos, neste nosso vídeo, falar sobre os principais períodos da filosofia, começando a antiga ou clássica, como nós já falamos, até chegar às filosofias, entendam, que predominam na contemporaneidade. De um modo geral, costuma-se afirmar que a filosofia, ela se divide em três grandes períodos. Nós vamos falar sempre da filosofia antiga ou clássica. Essa filosofia antiga ou clássica, nós já abordamos ao falar da origem da filosofia. É aquela filosofia que se origina na Grécia Antiga, no século VI a.C. Nós vamos ter, além da filosofia antiga, nós vamos falar também da filosofia medieval. Uma filosofia que tem características bastante peculiares, até porque em alguns momentos ela é considerada como uma serva da teologia. Antiga filosofia, teologia, certo? Quer dizer, a filosofia era a serva da teologia, ensinando as pessoas a compreenderem melhor os fundamentos da fé. E o terceiro grande período da filosofia é o período da filosofia chamada de moderna e contemporânea, que é esta que chega até os nossos dias. É uma filosofia com muitas escolas, muitas vertentes, muitos enfoques, que dizem respeito a vários aspectos da nossa vida, partindo do aspecto do racionalismo, a ética e a moral, a política e a economia, a ecologia, assim por diante. Então, é uma filosofia bastante rica. Mas o que nós podemos dizer, além desses três períodos? É que, na verdade, esses períodos eles são grandes linhas, mas que vão envolver outros períodos menores. Por exemplo, na própria filosofia medieval e moderna, entre elas nós podemos falar da filosofia da Renascença. Nós vamos poder falar também da filosofia do Iluminismo, que são filosofias que se localizam entre esses dois grandes marcos da filosofia medieval e a filosofia moderna ou contemporânea. Também podemos observar o seguinte: a filosofia, ela, ao se desenvolver, ela vai aprofundar duas grandes linhas de discussão que remontam aos nossos filósofos clássicos da Grécia Antiga, sobretudo Platão e Aristóteles. Nós vamos observar que a partir da visão platônica de mundo das ideias, de hiperurânio, aí se desenvolve uma corrente que depois vai evoluir para o neoplatonismo, chega a alguns autores contemporâneos como sendo uma linha denominada o racionalismo, mas a base desse racionalismo era o idealismo, certo? O racionalismo que predomina na sociedade, na filosofia contemporaneamente, tem as suas origens justamente no idealismo platônico. Ou seja, como nós já vimos, para Platão, o mundo real, o mundo verdadeiro, das essências verdadeiras, era o mundo das ideias, não esse mundo das aparências enganosas. Essa crença na força da razão atravessa a história e, a partir lá no Renascimento, assim, vai ter um grande impulso, desenvolvendo o que nós chamamos de racionalismo. Quer dizer, a crença em que a razão pode, pela sua força, pela sua lógica, ela pode explicar as coisas que estão ao nosso redor, pode explicar as coisas que se constituem como fatos políticos, fatos históricos, pode explicar a própria natureza humana. A razão, ela vai ser a base, portanto, do progresso científico. O racionalismo vai passar depois, para uma transformação
a própria ciência, jogando luzes naquela outra posição, digamos assim, filosófica e científica, que passa a ser reconhecida como o positivismo. Veremos isso mais adiante. Ao lado, então, do racionalismo, do idealismo, vai surgir uma outra corrente, que também tem seus autores na contemporaneidade, que seria mais o pragmatismo. Pragmatismo e uma série de outras vertentes que decorrem desta fonte. Nós vamos ver que o pragmatismo ele se espalha nas ciências sociais, tem uma grande presença na própria psicologia. Nós vamos ver aí correntes experimentalistas da ciência em geral que partem dessa visão pragmática. Está ligada também a algumas outras visões chamadas, por exemplo, de empirismo. Então, essas duas grandes correntes, que têm seus desdobramentos, como nós falamos, fundam as suas raízes lá atrás, na filosofia clássica, sobretudo nesses dois autores já referidos, Platão e Aristóteles. Rapidamente, então, só para fazer a introdução, nós vamos dizer que nós, ao discutir as linhas, as correntes filosóficas que existem ao longo da história da filosofia, elas podem se desdobrar, portanto, em uma filosofia antiga, que é essa uma clássica, surgindo lá com os grandes nomes da Grécia, como nós já falamos. No segundo momento, é a filosofia patrística. Filosofia patrística, alguns reflexos dessa filosofia patrística, nós vamos ter na própria igreja estudos chamados estudos dos santos padres, os padres da igreja. Por isso, a patrística, baseada muito em ensinamentos de bispos, doutores da igreja cristã, hoje católica. Então, os estudos da patrística. Em um segundo momento, nós vamos encontrar aí um desenvolvimento dessa filosofia já não mais clássica. Ela deixa de ser uma filosofia pensada pelos padres da igreja e ela se desenvolve na chamada filosofia medieval. Essa filosofia medieval, ela tem uma característica interessante, que é o fato de ela estar bastante moldada, receber a presença de pessoas que vêm do Oriente Médio. Então nós vamos encontrar nessa filosofia patrística aqueles autores de, alguns chamam, autores pagãos, autores árabes, e judeus. Esses autores árabes e judeus, muitos deles, quando do período da invasão moura, diga-se assim, da Europa, eles trazem para a Europa a filosofia que fora cultivada ou preservada no Oriente Próximo Asiático. Esses autores, então, resgatam, sobretudo, o pensamento de Aristóteles. Então, nós vamos encontrar aí grandes personagens como Averroes, que defende, traz para a Europa, pensamento aristotélico, se contrapondo ao pensamento platônico vigente nos períodos anteriores da patrística. Após esse momento, nós vamos perceber, então, que a filosofia ela vai começar a impactar bastante a ciência, e nós encontramos um período de renascimento cultural pela literatura, as artes. Então, após o período medieval, nós vamos ter aqui a filosofia do Renascimento, ou a filosofia da Renascença. Essa filosofia ela vai trazer, então, um grande impacto para a sociedade na forma como a pessoa enxerga a si própria. Então, aí uma colocação da pessoa, do ser humano, no centro das grandes elucubrações filosóficas. E,
claro, tem toda aquela consequência sobre as demais ciências. Qual o papel que a ciência ocupa em relação à vida das pessoas, suplantando a fé? Qual o papel do homem, da pessoa humana, frente a Deus, assim por diante. Essas discussões trazidas do âmbito da filosofia para a ciência vai fazer com que surja uma nova forma de se filosofar, que é a filosofia moderna. Essa filosofia moderna, então, como nós falamos, ela impacta e recebe influências da ciência que estava nascendo. Nós vamos, então, encontrar esse aprofundamento das reflexões da força da razão repercutindo em um outro tipo de filosofia, que é a filosofia da ilustração ou o iluminismo. Essa é uma corrente filosófica bastante importante, porque o iluminismo ele tenta mostrar para nós mesmos como que nós podemos descobrir os mistérios do universo a partir do uso da nossa razão. Nós vamos encontrar grandes transformações na ciência, jogando luz sobre a constituição do ser humano, sua origem, não é? O ser humano que ele não nasce por um sopro divino, mas que ele é parte da evolução da natureza, é também ele um animal. Né? Outros que vão discutir ainda a própria noção de liberdade, né? No caso aí, depois a psicologia, a psicanálise, mostrando que o ser humano nem sempre age livremente como ele gostaria. Tem a presença também de Marx, mostrando que não é o ser humano que constrói a história, mas ele é parte de uma história que se faz por forças muitas vezes próprias. E, por fim, vamos encontrar a filosofia contemporânea. Essa filosofia contemporânea, ela vai se subdividir também em vários grupos. Vamos falar de filosofia continental, né? Filosofia americana, pragmatismo americano, a filosofia do indivíduo, a filosofia da linguagem. Então, são várias outras filosofias que predominam contemporaneamente. Então, será essa a nossa aventura, a nossa discussão nos nossos próximos encontros. Teremos várias leituras para fazer, o que é algo interessante, várias reflexões que faremos também a respeito de todas essas correntes, e gostaríamos até mesmo de poder chegar a um ponto em que seria possível nós nos identificarmos com algumas dessas linhas e assumir essas linhas como uma atitude reflexiva, existencial para cada um de nós. Conto com a presença de vocês nos nossos próximos encontros.